Hoje nós vamos falar sobre algo que Deus quer que você viva. Ele quer que você viva a vitória. O Senhor venceu por você e por mim. Jesus chegou a falar assim no Getsemane: Pai, passa de mim o cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus, em sua humanidade, não em sua divindade. Jesus foi 100% homem, mas abriu mão dos seus atributos divinos enquanto na terra, cumprindo o seu propósito. A frase de Jesus no Getsemane é a expressão mais pura e sincera de sua humanidade. Como homem, voltemos ao plano original. O plano original, Deus forma o homem à sua imagem, à sua semelhança, e Deus cria o homem para cair. Deus cria o homem para pecar. Deus cria o homem para perder. Deus cria o homem para viver em derrota. Não! Isso é consequência da escolha que o homem fez em seu livre arbítrio. Deus deu ao homem o direito de escolha. Esse sou eu, para isso te formei, anda comigo, esteja na minha presença. O homem ouviu a Satanás, errou, pecou, e o pecado, quando entra, ele simplesmente contamina. E tudo começa a caminhar de uma ordem estabelecida por Deus para a desordem. Jesus nasce sem a semente do pecado. Por isso foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Foi concebido pelo Espírito Santo. Então Jesus nasce sem a natureza pecaminosa. Ele não tem o DNA da Maria, não tem o DNA de José. Concebido pelo Espírito Santo. Mas ele era 100% homem. E sua humanidade, ele tem o resgate original do propósito do Éden, de viver a plenitude do que Deus tem. Então, o Senhor, em sua plenitude, quando se depara com o que está por vir, porque para isso veio, para dar a vida, para pagar um preço, ele fala: passa de mim. Porque na minha essência, o que queima é vitória. Na minha essência, o que queima é vida, é desejo de viver, é desejo de avançar, é desejo por ter tua presença ao meu lado. Aí Jesus vislumbra, porque sabe do que estava para acontecer, e não apenas a dor, mas a separação momentânea na cruz, quando sobre si tomaria os nossos pecados. O Pai se desconectaria da plenitude dessa comunhão, ele perderia, e Jesus ficava simplesmente atordoado em pensar sobre o que estava por vir. A preocupação era tanta que você sabe o que aconteceu no Getsemane: passa de mim. Mas Isaías já declarava: agradou ao Pai moê-lo, porque eu e você estávamos diante dos olhos do Pai. Jesus cumpre todas as coisas. Ao mesmo tempo que ele sabia o que estava para acontecer, ele também já vislumbrava o domingo, a ressurreição, a vitória, a plenitude da vitória. Ele também já vislumbrava que tomaria a chave da morte, aquela que foi roubada, aquela que gerou esta perpetuidade de queda. Jesus, então, ele vai até o lugar dos mortos e toma a chave das mãos do inimigo. Por isso ele nos dá vida. Por isso ele é o Senhor da vida. Por isso que quando ouvimos, cremos e aceitamos o Evangelho da salvação, temos vida. Até aqui você me acompanha? Jesus agora ressurreto, um corpo glorificado. E cada um de nós aqui somos agora alvos da propagação das boas notícias. Quais são elas?
Deus está te chamando para vencer. Eu queria que você parasse de ser simplista no que diz respeito ao Evangelho. As pessoas estão confundindo e acham que viver a vida do Evangelho é só um dia tomar a decisão ao lado de Cristo e ficar sentado numa poltrona, aguardando o momento em que você vai para o céu e vai passar uma eternidade vestidinho de branco, tocando harpinha e arrancando pena de anjo para poder brincar. Isso é ridículo. Isso tem mais a ver com uma visão grega, pagã, mística, esotérica, do que de fato cristianismo e o que a Bíblia nos fala sobre isso. Olha aqui para mim. Com a tecnologia que nós, seres humanos, temos, a gente não consegue definir qual o tamanho do universo. O ser humano está aí, ó. E agora tem um abençoado lá com sangue nos olhos que diz que vai para Marte. Ele quer construir, quer povoar Marte. E é interessante. Da onde vem essas loucuras, irmão? Vem da essência que herdamos do próprio Deus, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. É um anseio interno, mesmo que você não alimente. Presta atenção que aqui eu estou formando uma base para o que eu quero te entregar essa manhã. Fica com pressa não, porque hoje eu estou animado para entregar tudo que eu tenho para te dar hoje. Escute. Às vezes, quem não está conectado com essa questão, eu nem estou dizendo que o Elon Musk é cheio do Espírito, eu nem sei qual que é a questão dele, da fé dele. Eu estou dizendo que é do ser humano. O anseio por querer chegar mais longe, o anseio por descobrir aquilo que está encoberto, o anseio de querer viver, porque faz parte do plano original de Deus para o homem, viver a plenitude, o avanço, a vitória. Mas o que ele tem que eu não tenho? Simples, uma mentalidade. Agora, tem pessoas que estão alimentando esta mentalidade em fatos, filosofias, mas o que eu quero dizer é que a equação funciona. E você e eu que podemos alimentar a mentalidade do que somos e do que podemos ser através de princípios bíblicos, através das promessas de Deus, que nos daria uma exponencialidade muito além de todos estes outros. Isso nos levaria a um lugar, uau, mas ficamos parados no tempo, ficamos parados na vida. E por quê? Porque perdemos o sabor do projeto original. Agora, quando Cristo vem, a Bíblia o chama de o segundo Adão, porque por um homem entrou o pecado na humanidade, Adão, mas pelo segundo Adão, e essa analogia que Paulo faz com relação a Cristo, vem a remissão. E nesse segundo Adão, que é Cristo, Ele quer que restauremos aquilo que foi perdido. É tarefa minha e sua retomar o projeto. Viver a exponencialidade, não apenas sobreviver. Você não foi chamado para sobreviver. Tu não foi chamado para sobreviver com Bolsa Família. Você não foi chamado, idealizado por Deus para ficar mendigando. Há algo dentro de você, há algo dentro de mim, que se aplicar, buscar, o próprio Deus é quem te capacita a viver. Não estou falando, e vou continuar dizendo isso até o final, sobre quantidade. Eu não estou falando de buscar riqueza, eu estou falando de viver o shalom. Eu estou falando de algo da palavra, de viver a prosperidade. Dentro da tua realidade, o que você pode melhorar?
Eu já passei por muitas fases. Eu já tive um tempo onde eu morei, Ana, Karen, tinha 1 aninho de idade, num barraquinho, irmão, de madeira. Não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, mas eu vou te falar uma coisa. A Ana colocava uns retalhinhos para poder enfeitar a janela do lado de dentro. A gente arrumava, cuidava. A impressão é que morávamos em um palácio. Me recordo de algumas madrugadas, quando chegava tempestade, não tinha forro a casa, e às vezes o vento entrava pelas frestas, e o telhado parecia que ia subir, sabe? Chegava, tchau, tchau. Sabe quando vai de dentro para fora, aquela pressão? Falou, vai cair. Vamos entrar embaixo da cama, esperar passar essa ventania. Mas eu vivia uma plenitude. Eu olhava para frente, mas era feliz no presente. E aí você vai andando, e você vai rompendo, e você cumpre o teu propósito naquele momento, naquela fase, não murmurando, não reclamando, não como um órfão, que olha do lado e não consegue enxergar o que tem, mas por inveja do irmão que está do lado, avançando, ou numa outra frase, ele não consegue ver e enxergar o que está vivendo. Isso é problema de orfandade. Quem é o teu pai? Quem é o teu pai? E o teu pai faz acepção de pessoas. É uma questão muito clara, muito lógica. Se você tem filhos em idades diferentes, você não pode dar ao filho de 6 anos o que você já está entregando para o que tem 12. O que tem 12 já viveu muita coisa, já cresceu, já desenvolveu. O de 6 vai querer o mesmo tipo de brinquedo, o mesmo tipo de presente, mas não dá. O de 12 consegue te acompanhar para certos lugares. O de 6 vai ficar chorando com a mãe, eu quero ir. A mãe fala, você não pode. E o órfão, ele fica sentado, chorando, meu pai não me ama, meu pai não me quer, e etc. Mas quem é filho, entende sobre paternidade, ele compreende, o pai me ama da mesma forma, eu vou aguardar o meu momento. Precisa ser trabalhado dentro do teu coração e do teu interior, a mentalidade de quem vence. E essa mentalidade não é uma frasezinha solta de coach. Essa frase, na verdade, tem a ver com um resgate do plano original. Deus não te chamou, não te idealizou para dar errado. E é por isso que você mesmo, muitas vezes na frente do espelho, precisa dizer, Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. A palavra de Deus nos diz, assim como o homem pensa, assim ele é. Hoje é global, a internet, a inteligência artificial, você tem acesso. Já existem não só pesquisas, mas artigos escritos. As plantas reagem. Tem planta, fizeram esses tipos de, só ouvindo palavras de agressão, papapá, e outra planta só ouvindo elogio. Aí depois compara, o que aconteceu com o que aconteceu. Vai, eu não vou nem ficar trazendo aqui, vai pesquisar você. Tá aí. O pessoal acha que é lorota. Eu já visitei fazendas pecuárias, fazendas de leite. E quando eu vou chegar lá, tudo organizado, tudo bonito, tudo limpinho, o que eu estou ouvindo? Beethoven. Lá, pensa nas vacas chique. Mas já tem, é comprovado, a vaca está ouvindo música clássica. Ela fica relaxada, ela solta mais leite. Lucro. Eu ouço música clássica todos os dias. Se você entrar no meu escritório, o fundo musical da minha sala é música clássica. Se eu vou preparar um sermão, eu tenho música clássica. Música barroca já é comprovado. A música barroca, clássica barroca, ela parece que ativa mais sinapses
de criatividade para você poder, sabe, redigir, escrever, projetar. Há algo dentro de você que, se você ligar, já deu certo. Mas você escolhe ficar sentado, chorando, reclamando, apontando o dedo para o outro, dizendo: ele ama o outro, mas não me ama. Você é órfão. Você precisa resolver a tua orfandade com Deus. Talvez essa orfandade seja até por conta da tua realidade daqui na vida. Teu pai biológico te abandonou, não te registrou, etc e tal. Mas em Cristo somos curados. Mas tem gente que tem pai biológico vivo, foi criado pelo pai, tudo certinho, mas é órfão de pai vivo. E aqui na terra, o nosso pai aqui da terra, ele não é perfeito. Por isso que você tem que mirar na paternidade divina. O pai da terra pode ter às vezes preferência, não é? Isso é completamente errado, completamente equivocado. Mas aquele pai, de repente, está dando só do que tem. Foi o que ele herdou. E ele aprendeu isso. E ninguém o ensinou. Não teve um bispo, um pai espiritual, um líder espiritual, que de uma forma aberta explicasse que isso não pode. Deus te dá para você cuidar. Da mesma forma que o pai não fica com preferências aqui. Ele ama a todos. Os seus filhos biológicos precisam ser amados de forma igual. E é óbvio que cada filho, sendo único, vai ter necessidades que são únicas, excêntricas, e você vai precisar, obviamente, reagir com cada um de uma forma específica. E você só consegue identificar isso a partir do seu tempo de intimidade. Filhos com maiores dificuldades vão requerer mais tempo e mais atenção. E não porque você ama mais, porque você tem o mesmo objetivo com os dois. E aí, retornemos ao pródigo. E todos olham para o pródigo, mas eu estou para te dizer que o mais crítico está no mais velho. Porque o pródigo ainda põe para fora, o pródigo fala, o pródigo: eu quero viver, eu quero gastar, e não sei o quê. E ele fala: dá o que é meu, ele pega, vai. Mas o mais velho estava mais perdido do que o pródigo, que o caçula. Porque quando o caçula volta, o pai faz festa, o pai abraça, o pai manda matar o bezerro, o cevado para fazer churrasco. Todo mundo se alegrando. Tem um que está no veneno, o mais velho. Falou: o que está acontecendo, filho? Está bravo por quê? Esse maluco doido gastou tudo que tinha. E eu que estou aqui ralando que nem um condenado, eu que estou aqui trabalhando todo dia, não tenho nenhum cordeirinho para matar, para fazer churrasco. O pai olha para ele e fala assim: como não? Tudo é teu. Então o senhor quer dizer que se eu quisesse ter feito um churrasco ontem com esse cevado, eu podia? Tudo é teu. Se você está vivendo como escravo, a culpa não é minha, a culpa é tua, que escolheu sentar na cadeira da orfandade. Quando eu venho numa manhã como essa e chamo você para vencer, Deus está te chamando para vencer. Não é que Ele está escolhendo um ou outro para dar certo. Ele está dizendo, através da vida do meu filho, através do meu projeto original, que é resgatado através do meu filho, Ele está entregando a vocês uma missão extraordinária. Quem é filho, quem tem o Espírito Santo, e perceba que a palavra de hoje tem a ver com uma continuação do que temos vivido nos últimos domingos, onde falamos do poder do Espírito Santo, daquilo que Ele nos outorga para viver aqui na terra. Não é só para ter uma experiência no final de semana, não é apenas para recebermos um dom diferente, mas para nos equipar e viver aquilo que Ele tem para cada um de nós aqui na terra. Então, não estranhe se num domingo como esse, após Pentecostes, eu diga a você: bora vencer! Porque eu sei o que você recebeu no domingo passado. Eu sei o que você tem recebido de Deus nas últimas semanas. Não foi para ficar vivendo na casa do pai como escravo, e emburrado quando o irmão do lado, o pródigo, aquele que em nossa consciência humana caída, achamos que não merece nada, que deveria até voltar, afinal de contas é meu irmão, mas tinha que ficar vivendo como escravo.
E quando vem, o pai levanta. E quando vem, o pai celebra. Ele não entende como é que pode, depois de ter pecado tanto, o pai ainda celebrar. É porque é você que não está entendendo, órfão. Aí você vai dizer assim, né, mas ficar falando de mentalidade de vitória, de mentalidade vencedor, isso é papinho de coach. Oh, meu lindo. Ah, sério. Se esses coaches pegaram algo que a Bíblia ensina, que é verdade, que dá certo, estão aplicando, estão vivendo, estão ensinando e estão cobrando para ensinar, bobo é você que faz parte de uma comunidade, faz parte de um povo que tem a palavra, lê e não entende, lê, aprende, mas não aplica. Mérito deles, demérito seu. O que eu estou pregando nessa manhã para você, a turma de Alphaville está cobrando 30 mil para um final de semana, para te falar isso. Para de chorar. Limpa essas lágrimas aí, sacode a poeira, põe uma roupa nova, limpa, vai pro fight. Ah, eu não sei como é que eu vou terminar esse mês. Ah, porque eu não vou conseguir bater meta. Ah, porque acho que então vou ser mandado embora. Já foi! Tem gente que já começa o mês perdendo. Mas quem tem a mentalidade de filho, quem tem a mentalidade de vencedor, pode estar no último dia do mês, está faltando 10 mil para bater a meta do mês, mas ele vai para o último dia de trabalho, pulando, celebrando, sabendo que o Senhor já lhe outorgou a vitória, porque você é filho, tu não é bastardo, você é filho, você não é órfão. Os coaches estão chamando isso de inteligência emocional. Pode chamar do que quiser, é Bíblia. E falam por aí, e me chamam de pastor coach, me chamam de pastor de não sei o quê, e falam, mas eu não estou nem aí, irmão. Porque eu fui chamado para vencer e não para ficar parado ouvindo os críticos. Eu quero te entregar nessa manhã, em tudo que eu já estou falando, está com base em 1 Samuel capítulo 17. É a história de Davi, a história de uma das vitórias. Foram tantas, mas a que mais é contada, a que mais é lembrada, é Davi e Golias. Eu não vou ler o capítulo todo, eu lerei alguns versículos durante o nosso tempo restante aqui. Mas volte para casa hoje, essa semana, vai meditar, vai entender, pegue os detalhes que eu vou te entregar, porque chaves poderosas vão destravar a sua mente, vão ativar teu coração, vai muito além do achar, do sentir. O problema é que a maioria das pessoas querem fazer a partir do que estão sentindo. Nós não agimos pelo que sentimos, mas nos movimentamos por aquilo que sabemos. Isso é fé. Eu não faço só o que eu gosto. Eu aprendi isso quando era criança com meu pai, com a minha mãe. Você não vai fazer só o que você gosta, você tem que fazer o que você precisa fazer. Eu sou o resultado não apenas de ensinos que recebi de meus pais, mas da obediência que eu apliquei nos ensinos recebidos. E aqui está o diferencial daqueles que estão em maior preeminência e outros que estão estagnados e outros ainda, infelizmente, que estão regredindo. Bispo, eu estou cansado. Eu também me canso. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, voarão como águias, correrão, não se cansarão. Eu creio nisso, aí é fé, irmão. Por isso que você não está em Alphaville, num curso de coach, você está numa igreja, ouvindo um bispo evangélico, ouvindo teu pai espiritual. Tem muitos dias que com sinceridade eu vou para o meu secreto e falo, estou cansado. E eu não ouço do meu pai uma repreensão.
Todas as vezes que eu fui para o meu secreto e falei, eu estou cansado. E eu falo com Ele. Eu sempre, no meu espírito, pude discernir naquele momento um abraço. Então vem até mim que eu te dou renovo. E é impressionante que às vezes sem planejar descanso, momentos de renovação, mas quando eu expresso ao Senhor essa minha necessidade, eu estou cansado, Ele começa de uma forma surpreendente a promover a mim ocasiões de descanso. Tem pessoas que fazem isso muito bem, e parabéns, continuem, melhorem ainda. Tem pessoas que planejam descansos, férias, isso é tão importante, parabéns. Eu estou aprendendo ainda a fazer isso. E um equilíbrio é muito importante. Trabalhar bastante, mas saber celebrar aquilo que é fruto do seu trabalho, saber planejar futuro, isso é importante. Mas o Senhor nos dá momentos de lazer, de descanso. Você já parou para perceber quanta coisa linda tem no Brasil? Você já foi passear? Ah, porque eu não tenho dinheiro. Você já percebeu que essa é a frase do órfão? Sério que você não tem dinheiro? Ou você não tem a mentalidade de vencedor? Eu tenho uns filhos aqui na casa que eles são antenados. Volta e meia esses filhos estão lá em Orlando, estão lá na Disney, estão na Europa, né? Eu tenho vários deles toda hora, deve ser milionário. Não, é tudo trabalhador, igual você e eu. A diferença é que ele enxerga, ele olha, ele sabe que é filho, e ele fala, Senhor, estou só esperando a promoção. E ele vai atrás, tem aplicativos que fazem isso para você. Ah, mas eu não sei fazer. Eles também não sabiam e aprenderam. Porque tem mentalidade de filho. E aí de repente, numa madrugada, de repente aparece, chega um e-mail, tá lá na companhia azul, na companhia não sei do que, viagem para Orlando, ida e volta, 999 em 10 vezes no cartão. Só que assim, você não pode escolher a data, essa daqui, aqui tem, pum, comprou, irmão, vai a família toda. Mas você não tem dinheiro. Essa galera está indo para a Europa, indo para Orlando, é mais barato do que ir para Fortaleza. Mas você não tem disposição, irmão, para pegar um rancho no Tietê, para levar tua família num domingo, num feriado, porque tudo está caro, não tem dinheiro, porque você não vive a prosperidade no hoje. Sabe por que você não vive a prosperidade? Porque a tua mentalidade te impede até de celebrar, projetar e fazer aumentar aquilo que Deus te deu. Pode ser um salário mínimo. Se você não prospera com um salário mínimo, não prospera com 2, não prospera com 1000 salários mínimos. Está na casa do pai, mas está vivendo que nem um escravo. Faz sentido o que eu estou falando? Eu sei que faz. É pergunta retórica. Então quando eu olho para Davi, 1 Samuel no verso 13, no capítulo 17, os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, Samá, o terceiro, Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Antes de te entregar algumas chaves, já vou te dar um alinhamento aqui, ainda como introdução. Falei para você não olhar para o relógio. Olha para mim. Quem é vencedor não abandona aquilo que Deus te deu para fazer. Meus irmãos estão na guerra, meus irmãos são guerreiros, e eu tenho que ir como menino de recado. Eu tenho que ir como entregador do iFood. É o Davi. Ele vai, porque quem está mandando é o Jessé, é o pai.
Ele vai, mas ele volta. Por quê? Porque ele tem uma responsabilidade. O que você faz, Davi? Teus irmãos são guerreiros. Você é o quê? É o Davi que já foi ungido por Samuel. Estão entendendo? Perceba que a unção não fez subir a cabeça. Porque Deus rejeitou os 3. Eu que sou ungido. Ele ia, fazia entrega do iFood, trazia os recados para o pai, o irmão está bem, os outros também, e voltava para o meio das ovelhas. Cuidar das ovelhas. Quem tem mentalidade de vencedor não abandona as responsabilidades. Porque ele é responsável. Diga comigo, fale para você, diga. Um vencedor é responsável. Pausa dramática para você pensar sobre isso. Eu estou te dando tempo para você pensar nas tuas responsabilidades. Nessas que você está deixando de lado. Se você já começou a pensar no trabalho, acho que é verdade. Eu tenho que investir mais em mídia. Eu acho que eu preciso investir mais em redes sociais. É verdade. Lindinho. Davi não estava preocupado. É verdade. É melhor eu já começar a aprender a mexer com espada, né? Porque até então só pedrinha na funda não dá. Não, irmão. Eu estou falando das tuas ovelhas. Da tua esposa. Dos teus filhos. Eu estou falando da tua casa. Aquele sofá rasgado. Há mais de ano. Que se ainda não deu para comprar um novo, se ainda não deu para contratar o dadinho para poder restaurar, pelo menos uma capa na Havan para pôr por cima. Você não fez. Aquele quintal que deve ter até onça lá. Daqui a pouco aparece um javaporco naquele quintal. Porque você está sempre cansado. Eu tenho que trabalhar muito. Calma, papai Lula chegou para desmanchar o 6x1. Vai descansar bastante. Mas eu vou te dar uma dica. Pode aprovar, meu irmão, não trabalhar nada e ganhar do governo. Mas o teu quintal vai continuar cheio de mato, porque está dentro de você. Não é tua falta de tempo. É você que não tem mentalidade. Vence quem tem responsabilidade. Você está mirando, meu irmão, lá na frente, mas está perdendo a batalha aqui no presente. Não é possível. 1 Samuel 17, 20. Eu vou sempre citar só o versículo, porque sempre vai ser 1 Samuel 17. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Bom, eu recebi do meu pai uma incumbência. Fazer entrega do iFood e voltar de WhatsApp com os recadinhos. Então, mas as minhas ovelhas são minha responsabilidade. Fica aqui. Cuida, porque eu volto. E quando eu voltar, eu vou perguntar das branquinhas e das malhadas aí. Eu viajo muito. Essa semana eu estava em Brasília. Mas eu constantemente. Talvez você nunca conseguiu sentar comigo, e até por conta da minha limitação. Nunca conseguimos conversar. Hoje o meu foco, só de pastores da Amor e Cuidado, são acho que 85 pastores. Multiplica isso pelas famílias deles, pelos problemas deles. Por isso que eu sou bispo. O bispo, ele é pastor de pastores. Mas eu sou líder dessa casa. E pastoreando esses pastores, eu os pastoreio para dar conta de vocês.
O que eu faço na vida deles é para que vocês estejam cobertos, estejam cuidados. Então não tem uma única vez que antes de eu ir viajar, e por isso eu tenho uma assistente pessoal que trata da minha agenda. Então todas as viagens que faço, seja a trabalho, seja por lazer, antes há um planejamento de como as coisas ficam aqui. Escalas são feitas, conversamos a respeito, e quando eu estou em viagem, eu constantemente estou cobrando e sendo informado do que está acontecendo aqui. Ninguém tropeça no sucesso. O sucesso começa com você ser responsável. E é aqui a importância de você em casa começar a ensinar o teu filho a arrumar a própria cama. Se você quer que o teu filho seja um sobrevivente, arruma a cama dele todo dia, leva todinho para ele todo dia. Sabe quando isso começou a desbaratinar dentro da minha cabeça? Foi quando a Karen nasceu. Eu estava no sul de Minas Gerais, Jacutinga. Eu não tinha carro, eu não tinha nada, eu era um seminarista, irmão. Eu tinha que acordar às 3 da manhã para ir até o posto de saúde, para pegar um lugar na fila, para o dinheirinho que tinha, trazer a Ana de carro na hora que ela fosse ser atendida. Foi assim no pré-natal, foi assim, e agora a Karen nasce, tem um mesinho de idade, lá estou eu, na fila, às 3 da manhã, do postinho, de uma cidadezinha chamada Jacutinga, sul de Minas Gerais. E eu acompanhava ali toda a consulta, e a médica olhando, e eu me recordo, olha isso, irmão, já se foram 26 anos, e eu me recordo daquela doutora dizer assim, olha, agora tem um mesinho, ela tem que comer. Então se ela chorar, dá de mamar. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Sim, senhora. 3 meses. 3 meses. Lá estou eu, 3 da manhã, pegando filho. Daqui a pouco chega a Ana, 10 horas, consulta. Olha, ela está indo muito bem, ela está crescendo, está linda, maravilhosa. Agora a gente tem que ensinar para ela que a noite é para dormir e dia é para fazer o que tem que ser. Eu falei, como? 3 meses. Então a gente vai começar a ensinar para ela. Eu não falei nada, estou quieto. Tenho 21 anos, 21 anos de idade. Eu falei assim, bom, então quer dizer que uma criança de 3 meses de vida, 3 meses, já pode ser ensinada? Bom, ela é a doutora. Eu sou um menino de 21 anos. Eu não fiquei nem questionando. Hoje eu pergunto, mas como é que é isso aqui? Como é que é? Eu ia pro chat GPT, ó, o que ela falou, isso aqui é verdade. Mas naquela época, irmão, eu falei, vou obedecer. Funcionou? Tem mãe aqui com um filho de 1 ano e meio. Eu não durmo! Porque o menino faz você acordar 5 vezes na noite para dar 2 chucatinhas na mamadeira para voltar a dormir. A culpa não é dele, é tua. Se o teu filho não tem nenhuma comorbidade especial, teu filho é normal. Se ele é normal, ele aprende. É que você quer fazer do seu jeito. É o teu menininho que vai chegar nos 40 anos de idade, acordando 11 horas da manhã, esperando a mamãe levar o todinho dele para poder ir para a academia treinar. Sabe quando vai querer casar um menino desse? Só depois que você morrer. Aí ele vai procurar uma outra mãe para cuidar dele, não uma esposa para fazer feliz. E aqui a gente começa a desenhar o porquê a maioria dos casais não se acertam. Porque quando ele casou com você, ele estava mirando numa outra mamãe para fazer tudo para ele. E não uma mulher, para ele ser guerreiro, sustentar, amar e fazê-la feliz. Aí você começa a entender a importância da mentalidade de um vencedor. Um vencedor assume as suas responsabilidades. O que Deus me chamou para ser na minha casa? O líder, o provedor, o que traz paz, o que assimila os golpes para poder trazer uma ambiência de bênção na casa? Vou ser. É difícil, mas eu vou me fortalecer nele, eu aprendo. Eu escorreguei, fiz errado, me perdoe, estou retomando o projeto, estou avançando, porque eu não sou daqueles que param no meio do caminho, eu sou um vencedor.
Quem é vencedor é obediente. Davi deixou, verso 22, o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. Davi ouviu. O Jessé dá uma ordem para o Davi e a cumpre. Verso 17, nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Sim, senhor, vou fazer. Davi só mata o gigante porque em primeiro lugar obedeceu o pai dele, o Jessé. Não tem um versículo na Bíblia dizendo que Davi estava no meio das ovelhas e que um anjo chegou e falou: oh, Davi, tem um gigante te esperando, Deus vai te fortalecer. Não tenha medo, eu sou contigo. Né? Um anjo com canto gregoriano. Não. Ele ouviu a voz do pai dele: vai lá, menino, teus irmãos, você fica aí com essas ovelhas aí, teus irmãos devem estar lá. Sim, senhor. A porta se abre no meio da obediência. Tem gente que não entende isso. E eu queria falar mais uma hora só sobre isso, mas não consigo, porque senão eu não te entrego o resto. Então, presta atenção. Vou te dar agora 5 direcionamentos. 5, tá? Nós vamos terminar antes do meio-dia, mas meu tempo já acabou. Mas até o meio-dia, em nome de Jesus, se passar um pouquinho, você já me perdoe agora. Mas quem é vencedor quer pegar. Então vamos lá. Primeiro, não vou nem me delongar muito, porque eu já cantei a bola, mas só para pontuar, para você registrar. Crie um mapa mental. 5 pontinhos. Vai estar no teu estudo de célula. 5 pontinhos. Um mapa mental. Porque você precisa relembrar isso aqui todo dia. Então desenvolva uma mentalidade de vencedor. Primeiro lugar. No verso 32, Davi disse a Samuel: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Aí o Davi falou assim: teu servo vai lutar com ele. Eu fico imaginando o Saul nessa situação, irmão. Oh, menino, que bonitinho. Olha só, quer lutar com Golias? Quer lutar com Golias? Era um menino, mas com sangue nos olhos. A mentalidade. Não tinha um soldado. O próprio Saul, irmão, ele foi escolhido para ser rei pelo povo. Não foi Deus que escolheu o Saul, foi o povo. E o povo escolheu porque ele era o maior, porque ele era aguerrido. Tem um lance que aconteceu lá em Gileade. Não vou explicar não, depois você vai estudar a Bíblia. Quem se levantou para poder botar foi o Saul. A galera ficou: vamos, queremos um rei. O Saul, grandão, bonitão, fortão, lutador. O Saul, de madrugada, o filisteu chamava o Golias, de noite escutava o Saul assim: frango! Literalmente, irmão, todos os soldados se acovardavam diante das afrontas de Golias. Por que eu estou dando ênfase? Porque ouvir o verso 32 é muito fora da casinha. Teu servo vai lutar. O que é isso? Olha o verso 33. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar com esse filisteu. Você é apenas um rapaz, filho. Ele é um guerreiro desde quando... Olha, a mãe dele, quando nasceu, não deu uma chupeta, deu um pedaço de ferro que ele ficava mastigando. Não vai dar certo. Mas acontece que quem tem a mentalidade de vencedor, ele é impulsionado para o exponencial. Craig Rochelle, um grande pastor norte-americano, ele diz: sua vida se move na direção dos seus pensamentos mais fortes. Essa frase dele tem base bíblica. A Bíblia diz que o homem, assim como ele pensa, ele se torna. Então você vai andar na direção dos teus pensamentos mais fortes. Você, a partir de hoje, antes de sair de casa,
Você vai olhar na frente do espelho e vai dizer assim: eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Vamos ensaiar? Então, se enxergue na frente do espelho agora e declare. Vamos juntos. Eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Isso não é arrogância, isso não é prepotência, isso é confiança e humildade. Conseguiu entender a diferença? Mentalidade. Segundo lugar, valorize suas habilidades. O verso 34 diz assim: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão, um urso, e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão, me livrou das garras do urso, e vai me livrar das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja contigo. O Saul não enxergou nada, e continuava não enxergando, mas a força, a determinação, a confiança era tanta, que o Saul falou assim: vai, vamos ver o que vai dar. A confiança de Davi está em suas habilidades. Mamãe, pega ele, mamãe, pega ele no colo, fazendo um favor. Davi não estava confiando na funda, Davi não estava confiando na espada do Saul, Davi estava confiando no que o Senhor o levou a viver no decorrer dos anos em sua experiência. Não despreze as suas experiências no início. Você está mirando nas coisas grandes, mas tem desprezado as oportunidades de desenvolver as habilidades no começo. Tu não nasceu e saiu correndo lá da sala de parto. Tu demorou para aprender a andar. Alguns começaram a andar com 1 ano, outros com 2, outros demoram mais, mas está aí, chegou, está aí. Por que que nas demais coisas você quer achar que é diferente? Não é, não é. Verso 38, Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. Davi tirou aquilo de sobre si, pegou um cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs num alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Na lógica humana, Davi teria que lutar com as mesmas armas. Na lógica humana, o rei falou assim: olha, tu não tem espada, eu te dou a minha. Tu não tem couraça, eu te empresto a minha. Tu não tem capacete, eu te empresto o meu. Mas quando Davi pega algo que ele não havia treinado para usar, não tinha habilidade para utilizar, ele sequer conseguia se mover no básico. Você percebeu o texto? Ele não conseguia nem andar direito. Então como é que você vence? Você vence a partir das tuas habilidades. Ele tira tudo isso e ele vai pegar o quê? O que ele pega? Cajado. A primeira coisa que o Davi pega é um cajado. É o que ele carrega na mão há anos. Aquilo simbolizava quem ele era. Quem é você? Um guerreiro? Eu sou um pastor. Essa é a minha habilidade.
A minha habilidade é de cuidar, é de dar a vida para poder preservar essas ovelhas que me foram confiadas. Essa é a minha habilidade. Eu sei que eu vou sair da tua tenda, Saul, com o cajado na mão, e quando o pessoal começar a ouvir que eu vou enfrentar o Golias com um cajado, eu sei que vão rir de mim, mas essa é a minha habilidade. Você não vai vencer com as armas que não são suas. Depois ele pega as pedras, porque ele tinha uma outra habilidade que os homens da tribo de Judá, de onde Davi pertencia, não desenvolviam esta habilidade, que era o da funda. Então Davi, no seu tempo, ele aprendeu a habilidade de atirar pedras com uma funda, um cordão que dava a volta, lugar para colocar pedra, gira, 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 e aí solta uma das partes, o cordão abre, a pedra é atirada. Essa era a habilidade de uma outra tribo de Israel. Davi desenvolve a habilidade, e na confiança daquilo que ele treinava, ele foi. Sério que você quer romper fazendo algo que nunca fez? Tem que aprender, tem que treinar. Qual que é a dica que eu te dou? Seja melhor ainda naquilo que você já faz. Não despreze aquilo que ele te deu para fazer. Seja excelente, porque é a partir da excelência e da obediência que uma nova porta vai se abrir. Tu não valoriza nem o que ele já te deu, está querendo aquilo que não tem, não faz sentido. Se está desprezando o que te tem, o que você tem hoje, vai desprezar o que vai abrir depois. Tu é órfão. Deixa Jesus curar essa tua orfandade. Não vai dar certo. E o pior, irmão, se você insistir, vai ferir outros junto com você. Terceiro, está na hora de você gerar uma santa inconformidade. Isso aqui é importante. Mais alguns minutos eu concluo. Verso 21 diz: Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou, lançou seu desafio habitual. Davi ouviu quando os israelitas viram o homem. Todos fugiram cheios de medo. Então naquele momento Davi sente algo no seu interior. Enquanto Davi obedecia, ele enxergava uma oportunidade. Diga amém. Então só os inconformados enxergam oportunidades. Em tempos de crise, tem os que sentam, choram, lamentam e se desesperam. E tem aqueles com mentalidade vencedor, que são filhos, sabem do lugar onde estão na paternidade divina e começam a levantar a cabeça procurando as oportunidades. Durante a pandemia eu vi isso acontecer de uma forma sobrenatural aqui em Araçatuba, com os meus filhos aqui. Muitos vieram chorando me dizer: fui mandado embora. Eu falei: levanta a cabeça, para de chorar. Se foi mandado embora, foi a oportunidade que Deus viu, porque você não estava obedecendo, está com medo de romper, já deu o seu tempo, tem algo para acontecer. E muitos que eram colaboradores se tornaram agora donos da sua própria empresa. Agora, aqui tem uma chave poderosa. Porque a gente quer espiritualizar tudo, e tudo é espiritual, concordo. Mas Deus trabalha dentro da gente. Ele nos fez assim. Então, olha o verso 25. Presta atenção que isso aqui é ouro. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. Agora, o rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Pegaram? Davi, verso 26, perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que vai receber o homem que matar esse filisteu para salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu
incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo. Aí Davi pergunta, e eles vão falar pela segunda vez. Vão falar o quê? Vai ganhar dinheiro, riquezas, vai casar com a princesa, e a casa do pai dele não paga mais imposto. Meu irmão, se fosse hoje no Brasil, só o terceiro já valia o Golias. Desde princesa, riqueza a gente corre atrás, mas se não tiver que pagar imposto, já estamos ricos, né? Davi se interessa pela proposta. Isso mexe comigo. Mexe comigo, irmão, porque a gente sai de um lugarzinho assim, ó, de simplicidade, ou de achar que tem anjo soprando no ouvido de Davi. Ele está ouvindo Golias, nada acontece. Falou, rapaz, quem que é esse cara aí que fica falando essas afrontas? Olha para o restante, o Saul com medo, Jonatas o príncipe com medo, todo mundo com medo, o irmão mais velho com medo. Mas a hora que ele ouve a proposta, ele fala, é o quê? Tem algo que já estava remexendo as entranhas dele. Mas aí vem alguma coisa que, sabe que é para poder dar mais um empurrãozinho? Presta atenção. Deus não tem problema com prosperidade e riqueza. Quem tem problema em prosperidade e riqueza é gente preguiçosa. Você já percebeu que só gente preguiçosa é que tem problema com isso? Que fala do outro. Você viu o outro lá? Pra quê? Comprou outro carro. Trocou de novo de carro. Viu lá de novo? Viu lá na Europa de novo. Não sei pra que isso. Só para se aparecer. Avalie a vida desse cara. É o cara do sofá rasgado. É o cara com Java porco no quintal. É ele mesmo, ele mesmo. Ele mesmo. Você pode ir numa casa da Coab. Coab, ó. No meu tempo era Coab, né? Mas você pode ir numa casa simples ali. Pode ir. Entra na casa da pessoa. Porque você já percebeu que lá na Coab, nos complexos, as casas são entregues todas iguais? Vai, depois que entregarem as casas, vai depois de um ano. Você que é empresário, quer contratar alguém, essa é uma boa. Dá uma passeada lá, olha na casa. Passa em frente. Isso é de graça para você, tá? Porque o pessoal não manda currículo. Você não vai investigar ninguém. Mas está o endereço, passa na frente da casa. Só passar. Vê como é que está o quintal dele, a frente dele, como é que está o carro dele. Você já sabe que tipo de pessoa ele é. E do jeito que ele é em casa, vai ser na empresa. Aí você vai, meu irmão, às vezes a pessoa, ela não tem recurso para fazer um puxadinho, não tem recurso para fazer mais nada. Mas a casa é tão lindinha, cheia de cuidadinho, limpinha, cheirosinha. Ela se destaca no meio das demais, porque é da essência. No verso 27, repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que vai receber quem matar o gigante. Agora entenda, dentro dessa inconformidade, aparece a oportunidade. Os covardes vão tentar te parar. Verso 28, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: o porquê que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, seu coração é mau, você veio aqui só para ver a batalha. Meu irmão, impressionante, é o irmão dele. Você acha que o irmão dele não sabia que ele foi lá para levar comida para ele? Você acha que ele não sabia que ele queria notícias para levar para o pai? Mas quando vê Davi interessado, é que na verdade o Eliabe é órfão. Porque o Eliabe viu o Samuel olhar para o Eliabe e falar assim: ah, esse aqui. E Deus soprar no ouvido do Samuel. Não é ele não. Ops. O Eliabe já estava assim: manda. I receive. Eu recebo.
Aí o Samuel tirou, de repente não é no segundo, não é no terceiro, é no caçula. O Eliabe, é nada. O Eliabe está ouvindo Davi perguntar para o soldado, o que vai receber quem matar o Golias? Fala, o menininho querendo aparecer de novo. E às vezes a crítica vem de gente próxima. Presta atenção. As críticas que mais vão te ferir, que mais vão tentar te influenciar, não são as de longe, são as de dentro, de perto. É de um irmão, é de um pastor, é de um cônjuge, é de um filho, pode ser de um pai. E isso não quer dizer que o Eliabe odiava Davi. Tem a ver com o coração do Eliabe, que estava ferido, ressentido e órfão. Mas acontece que a grande chave está na mentalidade. Por isso eu tenho dado essa ênfase desde a introdução. Porque é aqui onde eu vejo muita gente parando no meio do caminho. Eu fui bombardeado desde o início, aqui em Araçatuba, de críticas. Mas não só aqui, desde que me dispus a começar o meu ministério. Quando era um pastor de jovens em Tupã, no ano 2000. Bombardeado. Quanto mais a igreja começou a desenvolver e a crescer, maiores e mais fortes se tornaram as críticas. As que mais doem são estas, das pessoas próximas. Eu me recordo quando fiz o óleo de unção. Por que eu desenvolvi? Como todas as igrejas, nós aqui cremos no óleo como um meio de graça. A oração ela é poderosa. O que cura é a oração da fé. Mas o óleo é um simbolismo muito poderoso, tanto para ungir quanto para curar. E eu creio. E quem não crê eu respeito. Mas eu creio e aqui em Namoro e Cuidado assim cremos. Amém? Pois bem, nós comprávamos em São Paulo. Comprávamos os olhinhos, usávamos aqui e tal. Um dia eu fui fazer uma ordenação pastoral. E aí, pastor Lisandro de Guararapes, a gente derramou óleo sobre a cabeça dele, desses que comprávamos em São Paulo. Escorreu pelo rosto, caiu no olho, e naquele momento, todos emocionados, ele não limpou, deixou, depois só passou a toalha, foi para casa. De madrugada, o olho começou a queimar. Correu para o hospital, a retina começou a derreter. O médico disse, você vai ficar cego. Aí nós soubemos, entramos em clamor, eu fiquei desesperado, o que é isso, meu Deus? E aí, o laudo do médico foi, um milagre aconteceu. Porque ele não teve, depois nós oramos, Deus agiu e simplesmente não aconteceu, não ficou com nenhuma sequela. Foi graça, foi milagre. Bem, quando termina esse episódio, bom, Senhor, o Senhor livrou, o Senhor curou, mas eu vou me movimentar, não posso continuar aceitando isso. Peguei o produto, fizemos um laudo, esses são comprados em São Paulo, baratinho. Né? Talvez você fale, ai que absurdo, é muito caro o óleo aqui que vende na livraria. Nós vendíamos o baratinho, só que lá no baratinho tem solvente, para poder render. Aí eu falei para a pastora Paula, que era pastora de intercessão na época, disse, eu tenho certeza que em nossa casa nós temos algum químico, alguma química, vamos desenvolver. Aí fizemos uma parceria com a Amolim, a empresa Amolim. Marcos é químico, e eu falei assim, Velho Testamento, Deus deu para Moisés uma fórmula, né? Vamos nessa direção, eu quero um azeite puro, eu quero um azeite, fomos atrás, ele montou, trouxe, maravilhoso, dermatologicamente testado, etc. E também, então vamos fazer. Vai ser o nosso óleo, é o que nós vamos usar. Aí me veio no espírito,
quantas igrejas aí estão com o mesmo problema, mas não tem um químico para fazer. Eu falei, Marcos, vamos fazer maior. O pessoal faz os pedidos direto na sua empresa. Ou podem fazer o pedido aqui pela livraria, tanto faz. A gente fornece para as igrejas também em litro maior, para ficar mais em conta e etc. Agora, você vai pegar um produto, que é o nosso azeite, um azeite que vem, se não me falha a memória, do Chile. É um azeite puro, azeite, né? Não tem química, só tem os aromatizantes, né? E etc. Vamos fazer. Eu falei, então vamos colocar isso na internet. Colocamos na internet. Eu me recordo que eu estava pregando em Maceió, animado e contente. E fizemos um vídeo lá na empresa, mostrando, olha, você tem agora esse óleo, blá. Meu irmão, a hora que eu olho para os comentários, não aqui da igreja, mas dos nossos irmãos em Araçatuba, das outras igrejas, me chamando de mercenário, que eu estou vendendo salvação, mas assim uma enxurrada. Por que eu estou lembrando? Porque eu me recordo como aquilo me feriu. Mas tu já devia estar acostumado, pastor. De fato, o couro já está meio grosso. Mas a minha intenção, sabe quando você tem aquela expectativa? O pessoal vai amar, o pessoal vai agradecer, vai ser bênção. Aquilo me atingiu de tal forma que a minha imunidade baixou. Me estourou herpes na boca. Fiquei doente semanas. E eu fiquei muito triste, porque então, na imagem e no vídeo, quem estava? Estava o Marcos e a esposa, que são os proprietários da empresa. Me senti responsáveis. Falei, me perdoe. Imagina, pastor, eles vão batendo, a gente vai crescendo e tal. E eles falam, não, vão continuar. Mas aquilo me fez tão mal. E eu pensei em parar. Falei, não foi para isso. Eu pensei, falei, não, deixa. E eu fiquei por semanas pensando naquilo. Aí começaram a chegar os testemunhos. E aí outras igrejas agradecendo, que produto incrível, que bênção, tem abençoado a gente. Eu falei, amém, então vamos dar continuidade. Nós nos levantamos nesse projeto para ser uma resposta a uma dor, a uma necessidade. É o Davi. Mas o teu irmão muitas vezes fala, eu sei quem é você. Você está com segundas intenções. Você, Davi, vai lá cuidar das tuas poucas ovelhas. Volta lá para o deserto, que é o teu lugar. Aqui é lugar para quem está fazendo a obra de verdade. Entenderam? O que eu faço numa situação dessa? Tem que fazer o que o Davi fez. Verso 29. E disse Davi, que fiz agora? Para o Eliabe. Que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. Os homens responderam como da outra vez. A diferença entre você vencer e não vencer está entre qual voz você quer ouvir. Porque vozes se levantarão. A questão é qual você vai ouvir, no sentido de obediência. Se a voz no interior dizendo vai, faça, corresponda, ou a voz da crítica dizendo você é isso, você é aquilo outro. Você tem que se lembrar sempre de qual mesa você faz parte. É a mesa do meu pai. Eu não sou órfão, eu sou filho. Eu concluo com as duas últimas aqui, vou ser breve. Entenda, o grupo de louvor pode entrar, por favor. Entenda que não se mata gigantes com pedras. Ei, qual é a ferramenta que concedeu vitória a Davi? Cajado, espada, a funda, a fé, mas algo físico. Qual algo físico? Físico, algo físico. Qual a ferramenta? O que deu a Davi
que conferiu a ele a ferramenta para vencer o Golias? A harpa. Não se mata Golias com pedras. Não se mata Golias com espadas. Davi, no meio do pasto, tinha o cajado. No meio do pasto ele tinha uma funda. Mas ele nunca se apartava da sua harpa. A harpa é o que levava Davi a acessar a presença, a intimidade. Eu falei das tuas habilidades, mas o que são as suas habilidades sem a presença? Tem muita gente com este espírito de vencedor, com esta mentalidade de vencedor, mas não vence. Ou se vence uma, perde duas. Por quê? Lhe falta a presença. A frase de Davi é que marca a sua vitória. Porque o Golias despreza a aparência, despreza o equipamento, mas o Davi responde: eu não vou contra você com pedra, não vou contra você com cajado, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É óbvio que ele não estava carregando a harpa naquela hora do confronto, não é isso que eu estou dizendo. Porque tem hora que você tem que cultuar como você está. E tem hora que você tem que fazer o que te tem a mão a fazer lá durante a semana. Mas o que acontece durante a semana é a repercussão do que você carrega na intimidade. Não se vence um Golias com pedras. Com a pedra ele derrubou o Golias. E com a espada do Golias ele mata Golias. A pedra não mata. A pedra derruba. Davi tira da bainha do próprio Golias agora no chão. E então ele retira a cabeça com a própria espada dele. Isso me fala também sobre os despojos. Talvez alguns gigantes já se levantaram contra você e quem sabe já estão causando prejuízos. Imagine quanto tempo de prejuízo só o fato de ficarem lá perdendo tempo. Aquela espada não se perde. Se você ler o texto, você vai perceber que Davi tira a espada e leva para a tenda dele. O gigante cai, os despojos são teus. Eu concluo dizendo, depois que vencer o seu gigante, por favor, não pare. Esse é um erro muito grande que eu vejo em muitas pessoas. Tiveram vitórias lindas no passado e ainda estão falando daquela batalha do passado. Mas tem um Golias que se levanta todos os dias. Essa semana eu tive que derrubar um Golias. Algumas pessoas apenas sabem. Ontem à noite em Brasília eu estava num hospital. Perdão, antes de ontem, na sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite. Um outro dia eu conto para vocês, se o Senhor permitir essa experiência. O tempo não permite. É um pouco longo. Mas na minha percepção, quando ele se levantou, eu tinha uma coisa comigo. Você não ia estar me vendo hoje aqui não. Eu tinha duas opções. Me render ou olhar para o gigante e falar, eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. E o que me fez derrotar o meu gigante nessa semana não foi minha funda, nem o meu cajado, foi a minha harpa. Está na hora de você parar de ouvir o teu irmão mais velho. Não estou falando para você desprezar ele, ame ele. Mas ele precisa de um tempo dele com o Senhor. Ouça o que está vindo do céu. Volte
a concentrar nas pequenas coisas que você abandonou. Quem sabe ser mais doce com a tua esposa, mais compreensivo com a tua esposa. Você, mulher, quem sabe mais amável. Filhos, honrando os pais. Pais se colocando na posição de serem treinadores, apaixonados pelos filhos, vislumbrando o que vai acontecer lá na frente. Apaixonado por Jesus. Apaixonado pela igreja de Jesus. Pelo seu trabalho. Como é que você vai amanhã para trabalhar? De novo, segunda-feira, não suporto mais isso. Se fortaleça. Eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Senhor, me dê amor pelo que eu faço. Me ajude a ser excelente naquilo que eu estou fazendo. É nessa hora que você começa a ver, no meio da obediência, as demais se abrindo. Aí o Senhor te dá confirmação. Conseguiu ver o todo? Davi recebeu riquezas. Davi se casou com a princesa. O pai teve isenção de impostos. Mas outros Golias se levantaram e ele continuou lutando. Chegou uma hora, Davi estava tão acostumado em lutar. Ele já era rei agora. Ele quase morre numa batalha. E os soldados dele disseram: vem cá, rei. Para que não se apague a luz de Israel. O Senhor é muito mais importante para nós como líder. Deixe que essa fase de confronto agora é nossa. Porque o que o Senhor lhe conferiu até aqui, de sabedoria e experiência, para que possamos viver também a plenitude do que Deus tem para nós, precisamos continuamente da tua instrução. Então vem cá, você não precisa mais ir para o campo de batalha. Deixa que a gente luta, continue nos orientando, nos abençoando, nos dirigindo. Então você que já se aposentou, quem te disse que o teu tempo passou? Só começou uma fase nova. Os que estão vindo depois precisam de você. Não é para parar, é para continuar. Coloque-se em pé. Essa mensagem mexeu comigo ontem. Eu já posso ver que está mexendo também com muitas pessoas. Quero orar por você, eu quero ser objetivo. Se puder, fica até a oração final. Vamos selar no mundo espiritual o que está sendo liberado nessa manhã, amém? Muitos de nós sendo confrontados hoje. Respire fundo e você vai na força do Senhor. Eu sei que tem grandes coisas para acontecer aí. Você é vencedor. Você vai parar de reclamar. Você vai sair da cadeira de órfão. Eu sou filho, eu sou filho. Você vai olhar para os outros se destacando ao seu redor e você vai celebrar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe. Amém, amém. Você vai celebrar, você vai celebrar. E você vai falar: eu sei que o meu momento vai chegar porque eu sou filho. Eu vou continuar fazendo o que Deus me deu para fazer. Mas agora eu vou ser mais excelente. Eu vou orar por você. Feche os seus olhos e esse é o seu tempo com o Espírito Santo. Deixa Ele dirigir a sua oração. Pai, obrigado por essa mensagem. Obrigado por esta palavra. Peço, Pai, em nome de Jesus, que toda mentalidade de derrota, toda mentalidade que tem nos distanciado daquilo que o Senhor tem para nós, seja agora repreendido, quebrado, desfeito pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro Jesus de Nazaré, teu Filho, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Satanás, por 7 caminhos, eu determino em nome de Jesus: se retire, se afaste, não volte mais. Seus ataques vis, suas mentiras possam derreter, se desfazer
em nome de Jesus. Senhor, pelo Teu Espírito, fortaleça mentes e corações neste dia. Aos meus irmãos aqui e os que estão agora na internet acompanhando, nos ajude a celebrar o nosso cajado, a nossa funda. Nos ajude a celebrar as nossas ovelhas, o rebanho que o Senhor nos confiou, e darmos assim o nosso melhor, sabendo que um dia, Senhor, um dia a influência vai crescer, as portas serão abertas e nós vamos avançar debaixo desta obediência à Tua voz e aos princípios da Tua palavra, e vamos colher, mesmo que agora, Senhor, com lágrimas derramamos sementes no chão, mas, Senhor, nós não vamos desfalecer, porque temos uma mentalidade de filho, e então nós já declaramos e Te agradecemos, porque com sorriso, com júbilo, carregaremos os nossos feixes, os despojos. Nós nos apropriamos dos despojos dos amalequitas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, adestra nossas mãos para a batalha, sejam com fundas, com cajados, espadas, mas nunca sem a harpa, a adoração, a celebração da manifestação da Tua presença. Não nos deixe ir sem a Tua presença. Renovamos o nosso amor contigo. Abençoe o Teu povo espalhados que estão pela face da terra. Empodera-os com o Teu Espírito. Derrama um óleo fresco sobre suas cabeças, um bálsamo, Senhor. Faz do cansado forte, do abatido alegre, em nome de Jesus. Que o Senhor lhe confira habilidades novas, criatividade, visão. O Senhor lhe conceda vislumbre do seu futuro. Se alegre com o seu futuro, porque o Pai já está lá e te aguarda lá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti e lhe confira o shalom, o amor, a graça e as consolações do Espírito vos sejam multiplicados hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Beijo no seu coração. Deus te abençoe. Não se esqueça, você pode todas as coisas em Jesus que te fortalece. Aleluia.